Vamos dar início ao quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde consultando a Bíblia. Pastor, recebemos a ligação da nossa irmã Silvia, ela está ouvindo o programa, parabeniza o pastor e está se dispondo a cooperar com o seminário e pede oração porque era amanhã, ela vai fazer uma endoscopia. Irmã, agradecemos o seu oferecimento e vamos entrar em contato. Gostaria que nos ligassem para nós agirmos aqui nesse campo de propaganda do nosso seminário e outras informações. O irmão Eugênio Batista também deseja uma boa semana para o pastor e o programa. Obrigado, irmão, pelos seus cumprimentos. A irmã Lourdes, da livraria, manda um abraço ao pastor e está ouvindo o programa que fala a verdade. Muito bem, irmã. Obrigado pela sua manifestação. Vamos começar com a pergunta de uma mulher em Niquei. Por que a igreja primitiva batizava em nome de Jesus e hoje as igrejas evangélicas não seguem esta forma batismal, pastor? Eu quero dizer a essa pessoa que não se identifica que aqui há um problema. Essa afirmação não tem consistência que as igrejas primitivas batizavam apenas em nome de Jesus. Não é admissível que Jesus tenha se despedido dos seus discípulos, chamando-os, dizendo: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iriam os seus seguidores depois, francamente contra a declaração explícita do Senhor Jesus Cristo, batizar apenas em nome do Senhor Jesus. Então é preciso notar o seguinte: quando há uma fórmula batismal, no caso Mateus 28, 19, é uma fórmula batismal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se é uma fórmula batismal, é uma fórmula inalterável. É sempre a mesma, repetida. No caso das referências bíblicas, onde aparece batismo, não há uniformidade na maneira de registrar esse batismo. Por exemplo, a primeira passagem, Atos 2:38, está dito lá, em nome de Jesus Cristo. Já em João 8,16, diz assim, em nome do Senhor Jesus. A primeira declaração de batismo em Atos 2,38, se assim fosse, diz em nome de Jesus Cristo. Já em João 8,16, acrescenta a palavra Senhor e omite a palavra Cristo. Como poderia ser uma fórmula batismal? Então eu pergunto, qual das duas fórmulas é seguida? É seguida a forma de Atos 2,38 em nome de Jesus Cristo, ou em Atos 8,16 em nome do Senhor Jesus? Já em Atos 10,48 nós lemos em nome do Senhor. E 19,5 de Atos, em nome do Senhor Jesus. Então aí estão diversas colocações que indicam que os textos citados não falam de fórmula batismal, mas que o batismo ministrado tinha autoridade única do Senhor Jesus Cristo. Repetindo, autoridade para batizar partiu de Jesus. Atos 2,38, Atos 8,16, Atos 10,48, Atos 19,5. Fórmula batismal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora, o problema maior é que por trás desse batismo, em nome do Senhor Jesus, há uma negação. Escute bem o que eu estou dizendo, ouvinte.
da personalidade do Pai. Para esse grupo que batiza em nome de Jesus, quem é o Pai? O Pai é uma pessoa? Não. O Pai é a natureza divina de Jesus. Ora, isso é uma negação do Pai. Em 1 João capítulo 2, versículo 22 e 23, o apóstolo João diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Ora, nega que o Pai seja uma pessoa, uma personalidade. Quando Jesus orou aqui na terra, ele ensinou, quando orar, de dizer: Pai nosso que está nos céus. No batismo de Jesus, diz o texto que ele, saindo das águas, desceu sobre ele o Espírito Santo, e uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quem falava lá de cima? Era o próprio Jesus, sendo ele o Pai e o Filho ao mesmo tempo, negando a personalidade do Pai. Então, cuidado com esses ensinos que não têm apoio na Bíblia Sagrada. Negar o Pai é estar mancomunado com o anticristo. Outra ouvinte, NQI Mulher. 1 Pedro 3,19 não oferece apoio bíblico para o ensino de salvação para os mortos? Não. Essa doutrina é uma doutrina mórmon, não uma doutrina bíblica. Quem pregou primeiro o batismo pelos mortos foi Joseph Smith. E isso consta de livros como o livro de Mórmon, A Pérola de Grande Valor e Doutrina e Convênios. O que diz aqui em 1 Pedro 3,19, quero ler: no qual também foi, falando de Jesus, e pregou aos espíritos em prisão, os quais foram noutro tempo rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Então, o que o texto está dizendo aqui, que esta pregação não ocorreu realizada pelo Senhor Jesus Cristo, mas ele, através de Pedro, dado que os profetas falavam anunciando pelo Espírito Santo. Então, eles estavam pregando, quando falaram, a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a pregação de salvação foi feita enquanto Noé tinha vida. Não que ocorreu uma oportunidade de salvação posteriormente, como se os mortos pudessem sair da região do Hades, inferno.